Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Vamos lá para a nossa semana 33, aulas 65 e 66. Hoje a gente vai continuar, né, claro, com o assunto do quarto bimestre, que é astronomia, também pegando um pouco da astrofísica, um pouco da cosmologia. E hoje a gente vai falar sobre fenômenos celestes cotidianos. Fenômenos até que são bastante conhecidos já de vocês, acredito que a maioria de vocês já os compreende bem, mas a gente vai pegar alguns aspectos da física desses fenômenos, tá? Então, só relembrando, nas semanas passadas falamos sobre as origens do conhecimento astronômico e do conhecimento físico. O primeiro modelo físico explicativo do universo, que é o modelo de Aristóteles e Ptolomeu. Falamos sobre coordenadas da esfera celeste, então os pontos cardeais, o zênite, nadir, no horizonte, enfim. E na última aula sobre os movimentos diário e anual do Sol do ponto de vista da Terra, né? E hoje então a gente vai olhar para dentro dessa interpretação ainda geocêntrica, vou até abordar alguma coisa do ponto de vista heliocêntrico, mas a maioria das explicações vão ser do ponto de vista geocêntrico. A gente vai falar sobre as fases da Lua, a mecânica das fases da Lua, as estações do ano, também dá uma relembrada, que foi assunto da semana passada também, e sobre eclipses, também algumas definições bem breves, tá? Vamos lá então. Primeiro sobre fases da Lua. É claro que a gente está acostumado a ver a Lua, ainda bem, né? Eu espero que vocês também admirem a Lua, e nós estamos acostumados a vê-la com diferentes formas, né, se apresentando para a gente. Então aqui é um quadro, por exemplo, lá retirado do Apod, né, daquela página que vocês fizeram atividade também, de 10 de março de 2018, com diferentes retratos da Lua em suas diferentes fases, inclusive aqui com uma Lua super vermelha, tá? Então desde a Lua nova, que não dá para ver, até ela começar a crescer, então começar a aparecer uma casquinha aqui, aí vai virando lua crescente, até que ela fica um quarto crescente, né? Fica metade aqui do hemisfério visível. Depois continua crescendo até ficar a lua cheia, e depois ela vai minguando até ficar aqui mais ou menos um quarto minguante, né? E voltar a ser lua nova. Então essas imagens bem bonitas aí. Então a gente está acostumado com essas características de percepção da Lua, né, de como que ela se apresenta para a gente aqui da Terra, e tentar entender ou relembrar algumas dessas questões do ponto de vista da física, né? Primeiro, uma imagem que eu também acho muito bonita lá do Apod, 10 de julho de 2016, com o título de A Lua Encontra Júpiter, né? Então aqui uma fotografia na qual é possível observar a Lua e lá no fundo Júpiter, e Júpiter aqui com 4 luas também visíveis nessa fotografia, o que ficou muito bonito. Essas luas são chamadas de luas galileanas, né, porque foi o Galileu que descobriu quando ele aperfeiçoou a luneta e passou a olhar para alguns planetas. Então essas 4 luas são as 4 maiores luas de Júpiter, ficam lá girando em volta dele, enquanto que a nossa Lua aqui, nossa única Lua, fica girando em volta da Terra, né, nosso único satélite natural. Júpiter tem 20, 30 satélites, né? Mas esses aqui são os 4 maiores, que dá pra gente ver daqui da Terra facilmente com qualquer luneta simplesinha. Então, uma imagem bastante significativa da nossa Lua, de Júpiter com as suas luas. E aí uma pergunta aqui, já para entendendo essa lógica da mecânica celeste: cadê o Sol, né? Nessa foto dá pra gente ter uma ideia de posicionamento do Sol? Bom, dá, né? Porque se a gente está aqui do ponto de vista da Terra, olhando para a Lua e vê essa parte iluminada aqui da Lua, e não está metade, né? Ela não está exatamente na metade aqui da esfera, então não dá para ver que tem mais parte iluminada não visível do que visível. Então dá para a gente tirar que o Sol está numa direção aqui para sudoeste, nessa imagem, né? E formando um ângulo maior que 90 graus entre a Lua e a Terra, né? Usem a imaginação e pensem o seguinte: quando a Lua está
com metade dela iluminada aqui, exatamente metade, bem no diâmetro aqui, iluminada, significa que você está fazendo um ângulo de 90 graus entre a linha que liga a Terra e a Lua e a linha que liga a Lua e o Sol. Uma linha imaginária, né? Então essa linha entre a Terra e a Lua e o Sol forma um ângulo de 90 graus quando a Lua está com metade da aparência visível aqui pra gente. Dessa forma que está, então o ângulo está maior do que 90 graus, talvez 110, 120 graus aqui. Então a gente vê com essa imagem a Lua, né? Bom, alguns outros detalhes importantes. A Lua também, apesar de ter as fases da Lua, nova, minguante, crescente e cheia, ainda também tem diferenças com relação ao tamanho. Aqui outra imagem do Apod, de 29 de novembro de 2012, superlua versus microlua. Reparem que a superlua aqui ficou visível para a gente no dia 5 de maio de 2012 e depois a microlua dia 28 de novembro de 2012. Praticamente todo ano ocorre esse fenômeno, né? Não tenho certeza, mas deve ser quase todo ano ocorre esse fenômeno, porque a órbita da Lua não é exatamente uma circunferência, então às vezes ela está um pouco mais distante, às vezes está um pouco mais próxima da Terra, e essa diferença entre estar um pouco mais distante e um pouco mais próxima causa esse efeito, né? O máximo de proximidade que a Lua chega da Terra é quando a gente tem a superlua, e o máximo de distanciamento da Lua com relação à Terra é quando a gente tem a microlua. A olho nu, a diferença é pequena, né? A gente consegue, colocando uma imagem aqui do lado da outra em escala, a gente consegue ver a diferença aqui, talvez de uns 10% de tamanho. Agora, a olho nu é bem difícil a gente ver essa diferença, né? E tem também outros efeitos, principalmente ligados à atmosfera, de refração da luz, né, que vem da Lua e acaba achatando um pouco. Então, às vezes a gente vê a Lua um pouco mais achatada por conta da refração na atmosfera, ou a gente tem a impressão, que aí é um fenômeno mais psicológico do que físico, né? Às vezes a gente tem a impressão de que a Lua está muito maior quando ela está nascendo ou se pondo, porque tem outros objetos de referência, né? Então tem prédios, árvores, casas, enfim, dá a impressão de que a Lua está bem maior. E quando ela está lá em cima, já subiu bastante, 40 graus, 50 graus de altura, não tem essas referências de prédios, casas, árvores, então você não fica, o cérebro não entende, não consegue relacionar com outros objetos, então dá a impressão que ela é menor também. Tá? O Aristarco, 280 anos antes da Era Comum, ele vai explicar o fenômeno das fases da Lua de uma maneira física, né? Até então você não tinha explicação física usando observação desses fenômenos das fases da Lua. E o Aristarco vai explicar que não, esse fenômeno fisicamente é explicado pelo reflexo da luz solar, né? E independentemente do modelo, se é geocêntrico ou heliocêntrico. Tá? O Aristarco ele tinha uma proposta heliocêntrica de universo, que não vingou, mas o modelo padrão vigente na época era o modelo geocêntrico, aristotélico, né? E o Aristarco explica que as fases da Lua independem do modelo, independentemente se o Sol que está girando em volta da Terra ou se é a Terra que está girando em volta do Sol, o fato da gente ver as diferentes fases da Lua é porque a Lua está girando em volta da Terra. Essa que é a definição do Aristarco, que está correta, né? Então, como que a gente tem aqui? A Lua nova, quando ela está entre o Sol e a Terra, então a gente, aqui na Terra, observa a parte não iluminada da Lua, então a gente não a enxerga, né? Até porque na Lua nova ela fica visível mais durante o dia, né? Também dificulta a gente enxergar. Lua crescente, quando ela está aqui, como eu disse, formando 90 graus aqui na Terra, né? Entre a linha que liga a Terra e a Lua e a Terra e o Sol. Então a gente vê aqui depois Lua cheia, quando ela está em oposição ao Sol, então a gente aqui da Terra olha para a Lua e vê ela cheia quando a gente está do lado escuro aqui do planeta, ou seja, quando está de noite para a gente. Então por isso que a gente vê a Lua cheia à noite também, né? Porque forma essa geometria. E Lua minguante,
quando ela está voltando aqui para a fase nova, também fazendo um 90 graus aqui entre as linhas nesse período. Tá? Essa lunação, quer dizer, a volta que a Lua dá aqui em volta da Terra, dura 27, 28 dias, 29 dias nessa faixa, né? Depende também do modelo, a gente vai falar sobre isso. E da rotação da Terra também, né? Tá? Então é em torno de quase um mês para ter essas 4 fases, tá? Um diagrama aqui que fica um pouco mais didático também é, por exemplo, se a gente começa a observar a Lua, aqui um observador no hemisfério sul da Terra. Tá? A gente vai ver uma diferença, para quem já consegue identificar, sabe que esse modelo aqui é para um observador no hemisfério norte. Tá? Se você olhar aqui a referência, esse site é um site de Portugal, que está no hemisfério norte, por isso que desenhou assim. Para a gente que está no hemisfério sul, aqui em São Paulo, a gente vê diferente esse formato, né? Então aqui um exemplo de diagrama para quem está no hemisfério sul. Começando a contar aqui no dia 1, Lua nova, depois a Lua começa a crescer, passados 7 dias mais ou menos, vai ter a Lua quarto crescente, depois passados mais 7 dias, né? Então quase uma semana, vai ter a Lua cheia, depois de passados mais 7 dias, a gente vai ter Lua minguante, e aí por fim a gente volta a ter a Lua nova, dando aí quase 29 dias, tá? Não é exato, né? Não é um número redondo, dá entre 28 e 29 dias, tá? Mas é para ter uma ideia aí do diagrama de como vai formando essas formas que a gente já está acostumado a acompanhar, né? Algumas diferenças importantes. Se você está em diferentes latitudes, por exemplo, você está no hemisfério norte, no hemisfério sul, no Equador, no Polo Norte, no Polo Sul, enfim, você vai ver de diferentes formas a Lua por conta da inclinação da superfície terrestre, né? Se você estiver lá no Polo Norte, você está numa certa posição, se você está no Polo Sul, você está em outra posição. Aqui seriam os extremos, claro que você veria uma coisa de ponta cabeça do que a outra, né? Não tem lado correto e lado invertido, mas um vai estar do contrário do outro. Então, um observador perto do Polo Sul, por exemplo, veria a Lua nascer no leste com esse formato, quando ela está crescente, passar no ponto mais alto da trajetória dela do dia e depois se pôr lá perto do oeste. Assim, um observador no Equador vê a Lua nascer quando está crescente, dessa forma aqui deitada, depois a Lua gira 90 graus assim, depois se põe assim. E para um observador entre o Polo Sul e o Equador, que é o nosso caso, né? A gente está aqui numa latitude 23 graus ao sul, a gente vê ela nascendo com uma determinada inclinação, ela vai girando aqui e se pondo assim um pouco mais deitada, né? Importante notar, até para fácil de decorar, quando a Lua está crescente para a gente que está no hemisfério sul, a gente costuma ver ela com formato de C. Então é fácil lembrar que C de crescente, né? Então para quem está no Polo Sul, vê esse C sempre na posição da letra C mesmo. Para a gente que está em São Paulo aqui, vê um C um pouco deitado, depois ele vai girando aqui. E para quem está no Equador, só vê esse C quando está lá no alto, né? Repara a diferença aqui, voltando para quem está no hemisfério norte, quando a Lua está crescente, vai ver um formato de D de dado, tá? Não de C. Vai ver o formato de C quando a Lua estiver minguando, tá? Quarto minguante aqui. Então é a diferença de quem está no hemisfério norte para quem está no hemisfério sul. Beleza? Uma questão importante é que há uma sincronicidade. Tá, de novo aquela foto da superlua e da microlua. Há uma sincronicidade entre a rotação e a translação da Lua, devido à atração gravitacional e aos princípios de conservação de energia. Tá? Isso foi explicado só agora, mais recentemente, depois do século XVII, principalmente século XVIII, né? Então faz pouco tempo, aí, 200 anos. O que a gente tem? O que significa essa sincronicidade? A Lua faz movimento de rotação e ela faz a translação ao redor da Terra. Só que há uma sincronicidade, se a gente pensar aqui na Terra e na Lua, enquanto a Lua dá um giro de 360 graus de translação ao redor da Terra, ela também dá um giro de 360 graus de rotação ao redor dela mesma. Então essa sincronia, cada 10 graus que ela gira em volta da Terra, ela gira também 10 graus em volta dela, de rotação. Aí se ela gira
90 graus ao redor da Terra, ela também girou 90 graus no eixo de rotação dela. Esse sincronismo faz com que a gente sempre veja o mesmo lado da Lua. Então a gente não, do ponto de vista da Terra, aqui da Terra, a gente não consegue ver o outro lado da Lua. Nunca, né? Porque ela está sincronizada, a rotação e translação. É uma coisa que eu acho bastante bonita, que merece uma música aí, uma poesia, enfim, algo desse sentido, né? Certo? Vamos falar um pouco então sobre as estações do ano e sobre eclipses. Aí eu vou fazer em um outro vídeo, porque é um assunto curtinho também.